Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Nesses tempos bastante agitados no Brasil, a cada instante, situações acabam provocando surpresas na gente, né? Sobretudo quando a gente está tratando do caráter de alguns políticos, principalmente das pessoas que fazem parte do clã Bolsonaro. Se antes nós cantamos aqui muitas vezes, né, que estava na hora do Jair ir embora, ele acabou indo embora do poder, mas acabou indo embora também do nosso país. E agora muitas vozes dizem que está chegando a hora do senhor Jair voltar. Mas não é voltar para passear, é voltar para prestar contas com a justiça, prestar contas com a lei, com a Constituição brasileira. E aí, diante de tudo aquilo que a gente tem visto, cujo o principal responsável é a figura do ex-presidente da República, ele, como todo covarde e como a gente previu aqui no nosso portal, está querendo se desvencilhar de uma coisa chamada bolsonarismo. Vejam só, o bolsonarismo não tem nada a ver com o Bolsonaro. A baderna que nós vimos no Brasil não tem nada a ver com o Bolsonaro. Todas as rupturas institucionais que essas pessoas estavam querendo fazer não tem nada a ver com o Bolsonaro. É tudo geração espontânea. Ele é um santo homem. Mas será que esse tipo de pensamento vai servir de alguma coisa para Bolsonaro? Será que ele volta ainda com a expectativa que ele terá poder de fazer alguma coisa? Ou será que esse episódio, muito pelo contrário, serviu para a sociedade brasileira ficar cada vez mais alerta às instituições também de que nós não podemos deixar qualquer tipo de ruptura institucional começar a regerminar aqui no nosso país novamente, para que passemos por todas as agruras que nós passamos aqui no nosso país e, sobretudo, as perdas que nós passamos por termos aqui no nosso país, um desgoverno. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? Vamos conversar com vocês a partir de agora. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever, você que é muito bem-vindo. Conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá e participe também nos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia no nosso portal do José, exceto nesses períodos agora do começo desse mês, onde eu estou aqui circulando, estou em vários lugares, às vezes eu atraso um pouquinho, mas estou sempre aqui com vocês. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais parceiro aí do nosso portal, tá bom? Então vamos seguir aqui. Gente, o Bolsonaro, ele postou um Twitter e aí a gente fica pensando, meu Deus do céu, a cara de pau não tem limite, né? A pessoa não tem compostura. Isso aí já vem desde as eleições de 2018, né? Onde ele tirou proveito daquele episódio lá em Juiz de Fora e colocando sempre uma figura depauperada, uma figura abatida, enfim. E depois ele transformou essa situação num bordão, né, que ele passou a utilizar o tempo todo e muitas pessoas começaram a reproduzir, de que ele arriscou a própria vida pelo Brasil. Ele estava arriscando a vida aonde? Um doido chegou e deu-lhe uma facada. O que ele estava arriscando a vida, alguma coisa? Ele foi para alguma frente de batalha? Ele desafiou alguma coisa perigosa? Ele desafiou os tubarões para salvar uma criança? Não. Então, mas esse comportamento que qualquer pessoa racional percebe que é de um mau caráter, para os bolsonaristas isso passou a ser um capital político. E não é por outra razão que ele acabou até se elegendo no Brasil em 2018, junto com outras circunstâncias também. Mas aí ele publica esse troço aqui no Twitter dele. Se você não viu, vamos ver se dá para acompanhar aqui. Aí ele coloca aqui a foto dele, né, todo abatido, enfim, num hospital norte-americano. O texto é: após a facada sofrida em Juiz de Fora, fui submetido a 5 cirurgias. Desde a última, por 2 vezes tive aderências que me levaram a outros procedimentos médicos. Ontem, nova aderência e baixa hospitalar em Orlando, nos Estados Unidos. Grato pelas orações e mensagens de pronto de restabelecimento. Gente, aí choveu de gente fazendo todo tipo de chacota, né? Porque basta ele ficar com algum tipo de ameaça, de alguma coisa ruim na sua vida, que ele baixa no hospital e as pessoas sempre dizem que é em função de algum distúrbio intestinal provocado por estresse. Então tem aqui centenas e centenas de mensagens, né, muito bem-humoradas, dá para a gente ficar se divertindo ali com essa história, porque a gente sabe que o cidadão aí, ele não está sofrendo nenhum tipo de risco da sua integridade, né? Agora, ele está alegando que vai voltar para o Brasil, não é por outra razão, a não ser ter aqui no Brasil condições de ter um tratamento hospitalar mais barato, com médicos que cuidam bem da saúde dele, porque já conhecem a história. Porque lá,
cada dia que ele fica internado nos Estados Unidos, a poupança dele vai sendo carcomida, né? Ele que é um homem muito avarento, então não é por outra razão que ele está pensando em voltar para o Brasil, além dos conselhos que ele está recebendo do clã, porque as pessoas perceberam o que está acontecendo aqui no Brasil. E tem outra situação também. Se ele foi expulso dos Estados Unidos em função das situações que estão repercutindo no mundo inteiro e por alguma irregularidade na sua documentação ou na documentação da sua família, a situação para ele aqui no Brasil vai ficar muito mais vexatória. Então, antes dele sofrer alguma sanção de fora para dentro, ele deve estar sendo aconselhado ali a vir para o Brasil o mais rápido possível. E aí eu me deparo com uma fala aqui extremamente canalha. Gente, é difícil. Eu nunca pensei que eu pudesse usar algumas expressões aqui que eu sou obrigado a usar, me referindo a políticos brasileiros que foram eleitos pelo povo brasileiro, pessoas que deveriam se dar o respeito em função da liturgia do cargo, enfim. Mas, infelizmente, eu sou obrigado a classificar essas pessoas como de fato elas são, como é que elas têm se comportado. Isso aqui é uma canalice ou não é uma canalice? Vou colocar aqui, vamos ver se dá para... Vamos lá. Presidente, muito rapidamente, já que ontem, no dia de ontem, muitas pessoas tentaram... Que é o filhote, né? Bolsonaro, o que aconteceu, esse ato triste, lamentável, injustificável na nossa casa, me somar as palavras de Vossa Excelência e, em especial, presidente, na parte que o senhor coloca da individualização das responsabilidades. Isso é fundamental, porque nós tivemos um presidente da República que, por 4 anos, repetiu a exaustão que sempre jogaria dentro das 4 linhas da Constituição. E não apenas no discurso, o fez na prática, mesmo entendendo que, em vários momentos, foram usados atos contra ele fora da Constituição. Então não queiram criar essa narrativa mentirosa, como se houvesse alguma vinculação de Bolsonaro a esses atos irresponsáveis. O presidente Bolsonaro, gente, muitos aí já falaram... Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que aprende a ser bandida desde muito cedo, né? Mau caráter, calhorda, mentiroso, cínico, né? E a família Bolsonaro parece que consegue concentrar todos os males de caráter de um ser humano, dos seres humanos, dentro do próprio clã. Então quer dizer que o Bolsonaro não tem nada a ver com os bolsonaristas reproduzindo aquilo que ad nauseam expandido o tempo todo pelas redes sociais, por todos esses golpistas para cima e para baixo. Daqui a pouco ele vai dizer que, usando algum tipo de referência, né, que Hitler era inocente na Alemanha, que o Holocausto não teve nada a ver com ele. Afinal de contas, você não consegue ver nenhuma foto do bigodinho, né, nazista, matando alguma pessoa. Você não encontra nenhum documento dele determinando que se fizesse extermínio de pessoas. Você não vai encontrar nenhuma assinatura dele dizendo que deveria ser construído campos de extermínio, campos de concentração. Então, logo por esse raciocínio, ele é uma pessoa inocente. Gente, é muita calhordice. Então quer dizer que aquelas pessoas com foto do Bolsonaro no peito não tem nada a ver com o Bolsonaro? Eles tentaram aí, nos últimos dias, dizer que haviam pessoas infiltradas no meio dessa história. Só que está sendo feita uma peneirada ali e não tem nada de infiltrado. São todos bolsonaristas e as redes sociais estão repletas de imagens dessas pessoas e elas serão responsabilizadas. Eu não tenho a menor dúvida que uma força-tarefa bem organizada vai começar a individualizar essas pessoas, como o senhor Flávio está dizendo, e eles serão responsabilizados conforme a Constituição do nosso país determina e conforme os dirigentes, né, do Poder Judiciário, a começar do Supremo Tribunal Federal, tratarão essas pessoas. Então, elas agora vão ter um amargo regresso, as que conseguirem sair das cadeias, para responderem por esses processos nas suas origens, e muitos vão ficar encalacrados lá em Brasília, porque quem se deslocou para lá, como é que faz agora para conseguir um advogado? Como é que faz agora para custear um advogado se deslocando de algum ponto para o Distrito Federal? Isso é um negócio muito caro. E onde estará o senhor Flávio Bolsonaro? Vai prestar algum tipo de apoio a essas pessoas? Onde é que estará o senhor Carlos Bolsonaro? O senhor Bananinha Bolsonaro? Onde estarão essas pessoas? Onde estão os deputados federais, estaduais, os políticos e os youtubers? Esses aí estão prestando algum tipo de apoio a essas pessoas injustiçadas? E aí eles estão muito chocados agora, né? Porque estão presos
e aí estão tendo ali dificuldades. Ué, vagabundo, como vocês dizem, não tem que ir para a cadeia, não tem que sofrer. Se não quer sofrer, não pratique crime. Não é esse o discurso de vocês? Então agora as pessoas estão se dando conta que existe um troço chamado direitos humanos, né? Troço na cabeça deles, né? E como eles estão surpresos agora, porque eles não estão nem acreditando que foram presos, que é uma coisa absolutamente absurda. E agora a ficha está caindo. Não quer dizer que essas pessoas que já foram liberadas, que elas estão livres não, tá, gente? Elas estão fichadas, estão registradas e o processo vai começar a correr contra essas pessoas. Inclusive aqueles que levaram crianças, esses têm ainda uma responsabilidade dobrada, porque eles expuseram crianças também a situações que eles não poderiam expor. Então eles vão ter mais problemas do que os outros. Idosos, pessoas com algum tipo de enfermidade. Olha, esse tipo de situação só atenua a pena. Não tira ninguém da cadeia, não. Ninguém deixa de ser preso porque é idoso, porque tem problema de saúde, porque está numa fase... Senão o Roberto Jefferson, né, o exemplo que me veio à cabeça, não poderia ser preso. É um homem notadamente adoecido, um homem que está ali na situação, mas o direito brasileiro só prevê a soltura de pessoas por razões humanitárias depois que a pessoa está presa, depois que a sentença foi praticada. Eu não conheço ainda o teor das informações, né, específicas do ponto de vista jurídico que a Polícia Federal usou para liberar essas pessoas, mas tenho certeza absoluta que todo mundo ali foi registrado, foi fichado e agora estão sendo mandados para suas casas esses. Os outros vão ficar agarrados lá também. E a pergunta que eles fazem o tempo todo é: onde estará o ex-presidente da República? Eu vi muitos chamamentos, né? Presidente Bolsonaro, nos salve, estamos aqui numa situação muito ruim, enfim, mas são criminosos. E aí eu tenho certeza absoluta que, se depender do ministro Alexandre de Moraes, nenhum tipo de perdão vai ser dado, não. E as pessoas nas redes bolsonaristas estão sumindo, como eu disse para vocês aqui. Tinha gente que estava fazendo contagem regressiva para o dia D. Um tal de Renato Gomes tirou o canal dele do ar, não tem vídeo nenhum. O blog do Lisboa, só para mencionar aqui para vocês também, né? Outro também que deu uma desaparecida. Aquela senhora que imagina ser uma adolescente, a senhora Bárbara do Te Atualizei, também desapareceu do YouTube. E algumas pessoas que ainda estavam insuflando essas outras a irem para o combate, né, estão nos Estados Unidos. Então, caberia essas pessoas que estão no desespero agora, pedir para quem está lá fora, né, fazer um Pix, fazer um depósito aqui para ajudar a custear os advogados, porque os canalhas estão lá fora, estão livres. E os outros trouxas, aqueles que eu apelidei de os canjicas, estão aqui encalacrados, estão sendo devidamente cozinhados. O Bolsonaro, gente, se ele voltar para o Brasil, a situação para ele vai ser muito complicada, porque ele não terá o mesmo tipo de base que ele teve durante tanto tempo. As redes sociais dos golpistas estão bloqueadas, a maior parte delas, eles estão monitorados, a Polícia Federal está em outras mãos. Ontem foi decretada a prisão do ministro da Justiça de Bolsonaro e secretário de Segurança lá de Justiça do Distrito Federal. Então, a chapa mudou completamente, a chave virou. O superintendente da Polícia Federal da era Bolsonaro vai ficar encalacrado e essa gente toda está sendo confrontada com a sociedade. O bombardeio que está sendo jogado para a sociedade de uma maneira geral, que esses golpistas, terroristas, esses baderneiros estavam querendo destruir a nossa democracia, está um negócio muito intenso. Isso faz com que todas as instituições se mobilizem nessa direção. Então, o que a gente pode esperar se Bolsonaro voltar para o Brasil, finalizando aqui nosso papo, é que se ele vier e falar alguma coisinha, ele vai ser preso no outro dia. Se ele tentar mobilizar alguém, se ele soltar alguma frase, porque ele agora não tem mais imunidade. Os processos todos que ele sofreu são processos que vão recomeçar agora, vão começar a tramitar nesse momento. Mas se ele cometer alguma coisa agora, ele vai ser preso em flagrante. Se ele convocar alguém, se ele emitir algum chamamento para alguma atitude concreta, não vai dar nem tempo, porque já está todo mundo monitorado. Eu tenho certeza agora que o serviço de inteligência do governo que entrou está monitorando em tempo real, com muito mais intensidade, as situações todas relacionadas à segurança interna, às redes sociais, conspiração contra a democracia e qualquer ato que vise perturbar a nossa paz. Então, esse é o cenário. Se Jair já foi embora para escapar,
agora já está meio na hora dele voltar. Mas se ele voltar, a situação para ele vai ficar muito ruim. E aquele lugar que eu disse para vocês, no lixo da história, está reservado para ele para sempre, mas ele pode antecipar alguns processos criminais contra ele e até umas grades também, né? Gente, eu fico por aqui. Mande seus comentários. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal, tá bom? Tchau!